Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês todos e que a palavra de Deus venha ao encontro da sua necessidade. Com certeza virá, porque a palavra de Deus é Deus em ação. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras com a devida atenção, pensando, raciocinando, então Deus fala com a gente. E isso é extremamente glorioso, porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. Veja só que bacana sobre a palavra de Deus. E eu estava orando, pedindo a Deus para que Ele me desse uma palavra que viesse ao encontro da sua necessidade. Porque eu não sei qual é a sua dor, o seu problema, a sua situação. Mas eu sei que todo mundo está precisando de uma palavra. Por quê? Porque este mundo está em caos. Este mundo jaz, quer dizer, já está morto nos seus delitos e pecados e por isso está padecendo. Mas Deus conhece aqueles que estão buscando uma palavra que venha alimentá-los, que venha salvá-los, que venha curá-los. E Deus tem essa palavra. E por isso Ele enviou os seus servos. E por isso nós estamos aqui, para levar para você a palavra que venha, a palavra que vem ao encontro da sua necessidade. E eu estava pensando aqui, quando Jesus entrou em Cafarnaum e um centurião era um capitão, digamos, de soldados que tinha 100 soldados às suas ordens. 100 soldados, por isso é chamado de centurião. Então o centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha só, esse homem, um soldado romano, ele não descartou o seu servo que estava sofrendo, paralítico, não. Ele foi em busca de uma solução para ele. E deve ter ouvido falar de Jesus, e ele foi a Jesus. Quando ele falou assim, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Foi só o que Jesus respondeu. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O centurião sabia que era um pecador. Com certeza ele era um pecador. Com certeza ele usava da sua autoridade romana para acharcar as pessoas e fazer até maldade, injustiça. Então ele sabia que ele não merecia. Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra. Olha só que bacana. Dize uma palavra e o meu criado há de sarar. E é isso que eu queria que você entendesse, amiga e amigo, porque esse texto aqui é muito glorioso, porque
nos ensina, nos mostra o poder da palavra de Deus. Mas esse poder só é manifestado nas pessoas que creem. Quem não crê, não vê esse poder. É como o médico, você vai no médico, mas você não crê naquele médico, você não vai obedecer. E se você não vai obedecer, ele não vai poder ajudá-lo. Então isso é fato, isso é uma realidade. O mundo gira em torno da palavra. Tudo funciona em torno da palavra. Os casamentos são feitos em torno da palavra, não é verdade? Os negócios são feitos na palavra. Os julgamentos são feitos na palavra. Os políticos usam a palavra. Os profissionais liberais usam a palavra. Todo mundo usa a palavra. Não há quem não use da palavra. Não é legal? Pois bem, Deus também usa da palavra. Aliás, é a palavra dele que faz a diferença na vida das pessoas, mas que creem. Porque se a pessoa não crê, não vai resolver o seu problema. Então ele disse, Senhor, manda uma palavra, dize somente uma palavra, e o meu criado há de ser curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Quer dizer, aquele homem era muito inteligente e bem instruído, porque ele conhecia a autoridade da palavra. É muito forte isso, que coisa maravilhosa. E Jesus maravilhou-se ouvindo isto. Jesus maravilhou-se ouvindo isto. E disse, aproveitou a oportunidade e disse para os que o seguiam, está vendo? Nem mesmo em Israel, povo que recebeu a palavra primeiro, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E esta é a fé que resolve os problemas da gente. O seu problema. Qual é o problema que você está enfrentando neste momento? Qual é a situação? O problema daquele centurião era o seu servo, que estava paralítico e sofrendo horrivelmente. E ele foi pedir a Jesus uma palavra. E eu sei que você se liga aqui conosco diariamente buscando uma palavra, é ou não é? Você está buscando uma palavra que venha ao seu encontro, que venha ao encontro da sua necessidade, da sua dor, do seu problema. E se você não encontra essa palavra em Deus, você não vai encontrar em ninguém. É verdade. Só Ele dá a palavra certa, na medida certa, na dose certa, para que a nossa fé, então, venha ser despertada e venhamos usufruir os benefícios da fé na palavra dele. Amiga e amigo, a palavra de Deus continua da mesma forma como Jesus falou para aquele homem que era um pecador, da mesma forma, Jesus disse para o centurião, vai. Jesus falou para o centurião, vai. E como creste, te seja feito. Como você creu, seja feito.
Puxa vida, é muito bacana isso. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Quer dizer, Jesus não foi nem lá orar pelo criado, ungí-lo, impor as mãos, nada disso. Jesus somente concordou com o centurião. Vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado da paralisia e do tormento que estava sofrendo. Puxa vida, é muito forte isso. Você já pensou? Não importa onde quer que você esteja neste momento. Não importa o lugar que você esteja. Também não importa se você é pecadora, pecador ou não. Deus não está olhando para a situação nossa de pecados. Ele está olhando para aqueles que creem na sua palavra, para a fé. A fé que faz a gente ser justo diante de Deus. A fé é que nos dá paz com Deus. Sem ela não há paz. Se você não usar a fé, algo que você não apalpa, não toca, você não vê, mas você crê, está dentro de você. Você crê que Deus existe, que Ele é o mesmo. O que Ele foi no passado, Ele é no presente e o será no futuro. Você crê agora. Agora mesmo você fica livre dessa dor, desse infortúnio, dessa situação que você está vivenciando neste momento. Seja livre agora. Seja livre desse tormento que você vem passando há tanto tempo, há tantos anos, não interessa. Não importa, já falamos, se você é pecadora ou não. O que importa é a fé. A fé. O centurião, mesmo sendo um pecador, ele rogou a Jesus uma palavra. E que esta palavra venha trazer o resultado para você agora. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus se admirou diante daquela palavra, daquela resposta do centurião. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Você também não é digno de que o Senhor entre debaixo do seu telhado. Você não é digno de ser visitado aí na prisão, no hospital, na clínica. Talvez você esteja assistindo ou participando dessa transmissão na boleia de um caminhão ou conduzindo um caminhão, um automóvel. Mas você está atento a essa palavra e você está pensando, puxa vida, meu filho, eu deixei meu filho doente e tive que sair para trabalhar. Ah, meu Deus, eu quero essa palavra agora para o meu filho que está doente, minha filha, minha mulher, meu marido, onde quer que você esteja, Jesus entra aí. Ele ouve a sua oração, amiga e amigo. Ele ouve você tanto quanto ouve a mim, mas depende dessa crença. Você crê? Você crê agora que ele, da mesma forma como ouviu o centurião, ouve você? Você crê? Então, agora, nesse momento, o tormento que você está passando, a situação crítica, qualquer que seja o problema, ele é resolvido, porque Deus é grande. E como ele é grande, ele não faz coisas insignificantes, ele só faz coisas grandes, extraordinárias, magníficas. Então, é como diz o texto sagrado,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Será que é mesmo? Pois eu creio. Então, seja livre agora. Sejamos livres neste momento de toda amargura, tristeza, dor, sofrimento. Seja você agora visitada, visitado, onde quer que você esteja, e seja literalmente do alto da cabeça à planta dos pés, livre dessa maldição que está no seu corpo. Porque essa fé, por menor que seja, ela é poderosa para efetuar isso que você quer. Eu creio, bispo, eu creio. Você fala, você crê? Eu creio. Eu creio. Então, você crendo, você concorda com Deus. Aí já são duas pessoas. E o Senhor Jesus disse que se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, será feito nos céus. Então, agora mesmo, neste momento, seja livre dessa a situação, dessa preocupação, dessa maldição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre. Jesus disse, e como creste, te seja feito. Aleluia. E naquela mesma hora, a palavra de Deus chegou ao paralítico, ele foi curado. Ele nem ouviu essa palavra, mas o centurião ouviu. E ele creu, ele concordou com Jesus e a palavra teve efeito lá no seu servo, o centurião. Que isso seja feito na sua vida agora. Qualquer que seja a sua dor, o seu problema, seja livre agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Olha, preste atenção. No próximo dia 10 de dezembro, nós começamos o jejum de Daniel, quando nós vamos ficar 21 dias em jejum, 21 dias em jejum de informações seculares. Não as informações bíblicas, mas das informações seculares, notícias, esporte, entretenimento. Nós vamos mergulhar os nossos pensamentos juntos, numa só fé, num só espírito, num só coração, diante de Deus. Vamos só pensar os pensamentos de Deus, 21 dias. E isso eu sei que é custoso, é um grande sacrifício, mas o resultado vai ser o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que creram e executaram. Tá bom? Dia 10 estaremos começando. E eu estou avisando já de bastante antecedência para que você venha se preparar, né? Assim como a noiva se prepara para o casamento, prepare-se para o dia 10 começarmos essa campanha de fé. Você não precisa sair do lugar onde você está. Basta você elevar os seus pensamentos, 21 dias, nos pensamentos de Deus. Então, obviamente, você vai ler mais a Bíblia, você vai orar mais, você vai pensar mais nas coisas de Deus e você vai ver que todo esse marasmo, essa preguiça espiritual, essa moleza, esse mal-estar, essa falta de paz, tudo isso vai passar. Porque nesses dias nós vamos mergulhar juntos nos pensamentos de Deus. E eles vão trazer as respostas, especialmente o batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Olá, meus amigos, sejam a própria bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja você, minha amiga, meu amigo, a própria bênção. E sabe de uma coisa? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você venha se perguntando, meu Deus, para que eu vim a esse mundo? Você veio a esse mundo para ser a própria bênção. Mas, para você ser a própria bênção, é necessário que você aceite essa palavra que o Senhor Jesus disse, quando ele fala assim, se alguém tem sede, venha a mim. Eu sei que parece simples, mas Jesus falou de forma muito simples, porque a sede é uma coisa comum no ser humano. Todos nós temos sede, todo ser humano tem sede. Sede de água, o viciado tem sede da droga, a pessoa que é alcoólatra tem sede de vinho, tem sede de cachaça, tem sede de álcool também. As pessoas que vivem de sexo têm sede de sexo. Todo mundo tem sede. E há aqueles que têm sede de uma coisa pura, que é a água. A água que não faz mal, só faz bem. Agora, Jesus fala assim, se alguém tem sede. Se. Quer dizer, ele não fala assim, todos venham a mim para que eu dê de beber. Não. Ele fala, se alguém tem sede. Esse se faz a diferença no convite que ele faz para as pessoas. Porque ele estava no final da festa. E ele se levanta, grita, se alguém tem sede, quem teria sede no final de uma festa, onde as pessoas estavam envolvidas em festejar o máximo possível, entregar-se ao máximo possível àquela situação, aquele ambiente festivo. Então Jesus faz um clamor, ele dá um grito para os sedentos, para as pessoas, especificamente ele estava falando para as pessoas que estavam ali na festa por estarem, mas que não estavam sendo saciadas, que não estavam curtindo a festa, estavam ali para cumprir uma obrigação religiosa, um costume religioso, mas não estavam assim por vontade de estar. Então essas pessoas que são assim separadas, são aquelas pessoas que estão assim sendo rejeitadas por tudo, por todos, ou que estejam vivenciando um problema, um drama nas suas vidas e que não sabem o que fazer delas. São pessoas desesperadas, são pessoas rejeitadas, são pessoas que dizem, puxa, eu nasci de ninguém, porque eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe, eu não tenho referencial de família, eu nunca fui de família, porque eu não sei o que é família, eu não sei o que é ter um pai, uma mãe, sentar a uma mesa com a família e desfrutar de um prato, de um almoço, de um café, etc. Então, a pessoa se sente rejeitada, desesperada, aflita, porque ela, no fundo, sua alma está vivenciando essa sede. Sede de algo que nem sabe o que é. Então, é claro que existem aqueles que já estão saciados, estão saciando-se com as festas, ainda estão, digamos, curtindo a festa. Mas há aqueles que dizem, eu não sei por que eu vim a esse mundo, eu estou vivendo uma vida sem gosto, sem sal. Para mim o mundo é cinza. O mundo para mim é cinza, não tem cor. Se você aguenta esperar mais um pouco, então você não é um dos convidados.
Você é aquela pessoa, não, eu tenho sede, mas eu não quero me entregar, eu não quero ir a Jesus, eu estou cansado de religião, eu estou cansado. Nós não estamos falando de religião, nós estamos tratando de vida e da sua vida. Então, se você aguenta mais um pouco, esperar para resolver o problema da sua vida, então não venha não, você não é o convidado. Se você vier, você vai vir como um forasteiro. Se você vier, você vai vir como um jogador. Eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, não. Jesus não está chamando, convidando os aventureiros. Ele está convidando apenas os sedentos, os desesperados, os rejeitados. E eu aqui me lembro de que quando Jacó casou com duas mulheres, com duas irmãs, ele casou com a irmã. Primeiro ele casou, foi tapeado pelo sogro e ele estava esperando casar com a mais nova, mas levou a mais velha, que era Lia. E depois, então, ele viu que ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas na hora do casamento, quem ele levou foi a primogênita, a Lia. Então Jacó amava a Raquel, mas não tinha amor pela Lia. Lia não representava nada para ele, senão uma cunhada. Mas ele acabou levando a Lia como a esposa dele. E o que aconteceu? A história diz que os dois, que as duas se casaram com ele. Ele levou as duas. Além das duas, as duas empregadas dela. Ele levou tudo. Mas ele só amava a Raquel. Ele somente amava a Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, quer dizer, 14 anos, para ter a Raquel nos seus braços. Ele a amava desesperadamente. Então, o que aconteceu? Lia, que foi rejeitada. Lia era a esposa dele, mas não era amada. Lia se apresentava como esposa, mas ele, Jacó, a via como mais um corpo. Mais um corpo. Que ele tinha que cumprir a obrigação de marido. Então, diz o texto sagrado, muito bacana isso, que vendo o Senhor, observando o Senhor, que Lia era desprezada, eu gosto tanto desse texto, porque fala dos desprezados. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pelo marido, então Deus ouviu a sua sede, o seu clamor, e ele abriu a sua madre, e Lia deu a Jacó 7 filhos. 7 filhos, dentre os quais um dos filhos veio fazer parte dos sacerdotes, os levitas de Israel. E o outro, Judá, seria o, digamos assim, que deu origem ao Senhor Jesus. Então, veja como Deus honrou Lia, porque ela era desprezada, ela gemia, ela tinha sede do seu marido. Não era ter o homem, um macho à noite, não. Ela queria o amor, o afeto, o carinho. Ela queria ser tratada como esposa, querida. Mas Jacó a desprezava. E por causa disso, Deus a contemplou com muitos filhos. E naquela altura, ter muitos filhos era realmente precioso, era riquíssimo. Então, minha amiga, talvez você seja uma Lia da vida. Meu amigo, você talvez seja uma Lia da vida, desprezada por tudo e por todos, até mesmo pelas pessoas que cercam você todos os dias, seja o marido, seja a esposa. Então, você
Você anda com a alma seca. Sua alma está morrendo de sede, porque a sua vida não tem sabor. A sua vida, aqui para nós, eu vou falar um termo forte, mas a verdade é essa. Você se acha um lixo, uma coisa imprestável nesse mundo. Por isso que você pensa em morrer. Por isso que você já deve ter pensado até em dar cabo da sua vida. Minha amiga, meu amigo, Deus escolheu os aflitos, os rejeitados, aquelas pessoas que não são nada. Ele escolheu a mim. Eu gosto de falar nisso porque eu me sinto na condição de muitas pessoas que estão nesse momento gemendo dentro de si. Deus escolheu você que tem sede de algo verdadeiro, sincero, puro, de um amor puro e sincero. Só o Senhor Jesus pode saciar você, mais ninguém, mais nada. Você tem esperado talvez nos amigos, nos conhecidos, nas baladas, nas festas, mas você sabe que a sua sede é maior do que tudo que o mundo pode oferecer. Ouro, prata, sucesso, tudo que você pode ter desse mundo não saciam a sede da sua alma. Você quer algo sublime, maior. Essa sede é que Jesus está buscando, é que Jesus está se referindo. Se alguém tem sede, se alguém está desesperado, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, disse ele, como diz a Sagrada Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quer dizer, você tornar-se-á uma fonte. Uma fonte. Por isso que eu tenho falado, para que o meu desejo é que você seja a fonte, para você não ficar mendigando carinho e amor de quem quer que seja, para que você não fique suplicando favores de terceiros, mas que você seja uma fonte independente de quem quer que seja, de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, etc, etc, etc. A fonte é que faz a gente ser feliz. Ser fonte é que faz a gente ser feliz. Então, Jesus promete fazer de você uma fonte de vida. Por enquanto, você tem sido uma fonte de desgosto, de tristeza e dor. Mas Ele quer reverter essa situação. Mas só depende de você. Ele não pode fazer isso por imposição ou vontade própria dele. Ele tem que concordar com você. Você tem que concordar com ele, que é o casamento. Que é o casamento que nós vamos ter no dia 23. No dia 23, esse dia 23, nós vamos ter o casamento daqueles que têm sede, que querem casar com o Senhor, querem se aliar com Ele, fazer um concerto com Ele. Só para as pessoas sedentas. As pessoas aventureiras, as pessoas que querem tentar, também não vai dar certo. Tem que estar sedenta. Tem que estar com a alma desesperadamente sedenta. Você tem sede. Se nós chegamos até você, se o Espírito Santo está falando com você neste momento, está abrindo o seu entendimento, dando-lhe força, coragem para buscar, para vir ao Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, então você é convidada. Você está cansada dessa vida de pecado. Você só vive no pecado. O pecado, você tem saciado a sua alma de pecado, mas quanto mais você peca, mais você sofre, não é verdade? Fala para mim. É verdade ou não é?
Quanto mais você entra no gozo do pecado, no sabor do pecado, mais a sua alma fica desesperada. Aí quando você fica sozinho, quando você deita, coloca a cabeça no travesseiro, que vem aquelas lembranças do que você fez, que você não deveria ter feito. Aí você diz assim, meu Deus, o que será da minha vida? Pois bem, Jesus está chamando você para vir até Ele, para beber da água da vida. Dia 23, nós vamos ter um casamento, uma cerimônia coletiva em todo o mundo. A igreja, todas as igrejas universal vão se reunir, todos nós estamos orando e nesse dia nós estamos esperando uma manifestação gloriosa de um derramamento do Espírito Santo, que é a água viva que faz de cada um de nós a própria fonte. E você, se você tem sede, então você vai vir. Se você não tem sede e aguenta ficar esperando mais um pouquinho o sofrimento, então espere, não venha não. Só para quem tem sede. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Bom dia. Que essa semana seja mais abençoada, próspera na sua vida. Depois de ter participado da reunião de fé de ontem, da água abençoada, vamos curtir o que Deus nos tem dado. Como o cego, né, que foi curado e depois ele não conhecia Jesus. Jesus apareceu para ele, ou melhor, ele apareceu para Jesus, ele estava lá no templo, e Jesus então falou com ele, e ele reconheceu em Jesus o Messias, que os judeus tanto esperam, e que naquela oportunidade ele estava diante do Messias. Deus, tão glorioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que ele se revelou às pessoas mais simples, mais pobres, mais rejeitadas, as pessoas mais excluídas da sociedade. Então essas pessoas Jesus abraçava, Jesus salvava, Jesus fazia o bem. E eu creio que isso continua. Então as pessoas simples, as pessoas necessitadas, as pessoas excluídas, as pessoas aflitas, as pessoas que não têm ninguém, não têm família às vezes, não tem pai, não tem mãe, não conheceu nem seus pais, nem tem um referencial do que significa família. Mas são essas pessoas justamente que Ele, o nosso Senhor, se revela de forma clara, de forma assim que dá para ver que Deus ama aquele que é humilde de espírito. Não que Ele rejeite os ricos, não. É que os ricos, eles têm dinheiro, então vai confiar em quê? Entende? Está entendendo? O rico tem tanto dinheiro que ele vai confiar em quem? Ele já desconfia das pessoas que estão ao seu redor. Ele vai confiar em Deus? Se ele tem dinheiro? Se ele acha que pode todas as coisas? Então, Jesus se apresenta para as pessoas humildes, aquelas que mesmo, às vezes há pessoas ricas, pessoas abastadas, que são humildes, que sabem de onde vieram e valorizam a situação que estão porque sabem de onde vieram. Mas o fato é que aos pobres Deus
tem dado a fé. E é o que o apóstolo Tiago fala. Deus deu a fé para os pobres. Bem, não é esse assunto que eu queria tratar hoje, não. Eu queria dar continuidade àquele texto de ontem que nós começamos com a palavra de Pedro, quando ele disse: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Quer dizer, essa é a desgraça maior do ser humano, especialmente dos religiosos. Especialmente dos religiosos. Ele diz: desejai afetuosamente, como meninos. Quer dizer, apresente uma fé como menino. Você sabe que a criança aceita qualquer coisa, tadinha. Ela é inocente, ela é pura. Então, muitas crianças são abusadas por adultos pedófilos, porque elas, tadinha, não sabem de nada. Elas são purinhas, elas acreditam em Papai Noel. Elas acreditam em Papai Noel. Antigamente era assim, não sei se hoje ainda é. Mas ele fala: desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Leite racional não falsificado. E é isso que eu queria focar com vocês hoje. O que significa leite racional não falsificado? Para que vades crescendo, para que ele vades crescendo, por ele vades crescendo. Quer dizer, pelo leite racional não falsificado, a pessoa vai crescendo. O que quer dizer o seguinte: é a fé inteligente, a fé racional, a fé pautada na razão, na inteligência. Porque a inteligência quem dá é Deus. O racional quem nos dá é Deus. O espírito da inteligência, da sabedoria, quem nos dá é Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro fala como um sábio, não porque ele era sábio, mas porque o Espírito o usou para escrever estas palavras. Leite racional não falsificado. Quer dizer, naquela altura já havia o leite falsificado. Ele sabia muito bem que era falso, porque a religião é um leite falsificado. O diabo criou a religião. Deus deu a lei, os mandamentos, que se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Se desobedecermos, nós seremos amaldiçoados. Foi assim desde o princípio, com Adão e Eva. Olha, Adão, preste atenção, você pode comer de todos os frutos desse jardim, mas aquela árvore ali, o fruto daquela árvore, não, é meu, só meu. Deus o deixou aquela árvore ali para que Adão provasse, fosse provado na sua obediência. Adão e Eva fossem provados. E eles provaram. E, consequentemente, a humanidade foi gerada na corrupção, no engano, na falsidade, na mentira, etc, etc, etc. Então, o diabo criou uma instituição chamada religião para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para fazerem as pessoas terem emoções religiosas, emoções da fé, que viesse fazê-las serem fanáticas. Fanatismo é isso, é a fé
é a fé sem o racional. Fanatismo é isso, a pessoa segue uma determinada religião de forma cega. Por isso chama-se fanatismo. A pessoa ficou fanática. Ela não raciocinou, ela usou a emoção, o coração, o sentimento. E isso a fez abraçar com força aquela ideia satânica. E aí nós vemos o caos neste mundo. Dentro das igrejas existe isso, infelizmente. Há muitas pessoas que são mais ligadas à sua igreja ou os seus pastores, respectivos pastores, padres, enfim, líderes religiosos, do que a Deus. Elas chegam a um ponto de colocar Deus em segundo lugar. Primeiro é a religião dela, é a igreja dela, é a denominação dela. E há pessoas que são até inteligentes, mas elas estão tão cegas, mas tão cegas, que elas não conseguem entender que elas não enxergam, não conseguem, não têm acesso à luz. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sou a verdade. Eu não sou a verdade. A Igreja Universal não é a verdade. Verdade é Jesus, é a palavra dele. Ele é a palavra é Deus que se chega, que se aproxima daqueles que são humildes de espírito. Então, esse leite racional não falsificado é a pura fé que a pessoa foca no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, aquele Deus que fez promessas, que cumpriu as suas promessas, aquele Deus que libertou o seu povo do Egito e o trouxe pelo deserto até a terra prometida, aquele Deus que cumpriu tudo, 100% que prometeu para o seu povo, mas que infelizmente também foi abandonado por esse povo. Essa é a realidade. Amanhã falaremos sobre isso. Porque as pessoas, os judeus são tão cegos, tão cegos. A religião os faz tão cegos que eles chegam a brigar, a separar a própria família por causa da religião. Isso acontece também em outras religiões, inclusive dentro das religiões evangélicas. Então, o leite racional não falsificada é a fé pura, exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, porque Ele foi o nosso Salvador, Ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele que é o foco, Ele que é a razão de todas as coisas. Por Ele e para Ele, nós nascemos de Deus. Então, quando nós temos uma fé racional não falsificada, então nós somos centrados, equilibrados na fé. Nós pautamos a nossa fé em cima de uma razão, em cima da palavra de Deus, que é a verdade. Não em cima de homens, não em cima de literaturas vulgares, literaturas mundanas, não, mas em cima das sagradas escrituras. É tão forte isso, tão glorioso, que Deus chega ao ponto de dizer: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quem se apega à palavra de Deus não é cego, não é fanático, não, é racional, tem uma fé racional, inteligente, que pensa, que pesa, que avalia e então toma atitude. Toma atitude.
Essa é a fé que Deus tem nos oferecido, tem nos dado. A fé racional não falsificada. Não falsificada. Uma fé pura. Então, amiga, você vê, eu tenho visto pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas famosas que têm chegado até nós com problemas mil. Elas são inteligentíssimas, formação acadêmica, 2, 3, 4 títulos, de diplomas universitários, formações no exterior e etc., em Harvard e outras universidades enormes desse mundo, mas com respeito à parte espiritual, coitadinhas, são absolutamente cegas, porque abraçam a fé com a emoção, com o coração. E são pessoas infelizes, perturbadas, endemoniadas, infelizmente. E é difícil, é muito difícil chegar até o intelecto dessas pessoas, porque elas alegam, não, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei. Vai fazer o quê? Só mesmo o Espírito Santo para convencê-las a respeito da verdade. Então, amiga e amigo, avalie, pese a sua fé. Não, por favor, não fique ligada o Bispo Macedo falou, é isso então. Não, eu sou humano, sou falho, sujeito a fraquezas. Quantas coisas nós fazemos que não deveríamos ter feito, ou melhor, quantas coisas nós falamos que não deveríamos ter falado. Não, minha amiga, por favor. Ainda outro dia o rapaz disse, bispo, o senhor é Deus na terra. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa ouvir isso. Não, somos homens, somos humanos, estamos sujeitos às mesmas situações que vocês. Mesmas situações. E Deus nem permite, na verdade, nem permite que sejamos absolutamente perfeitos, para que não venhamos nos orgulhar. Lembra de Paulo? Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne, para que Paulo não viesse se ensoberbecer. Foi para isso. Tamanhas revelações que ele tinha recebido. E então, Deus, e que Paulo orou, pediu a Deus 3 vezes, Senhor, livra-me desse espinho. E Deus lhe respondeu, a minha graça te basta. Esse espinho fica aí, por enquanto, para que você não venha cair na vaidade, na ostentação, não venha cair no orgulho. Muito forte. Você sabe que... Bom, esse é assunto para outro dia. Mas o importante é que você venha se manter naquela fé centrada, equilibrada, para que você possa usufruir os benefícios da palavra de Deus na sua vida hoje e até a sua promoção, até a nossa promoção, que é quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos corações, para que possamos entender
a sua vontade, a sua palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus, né? Você sabe. Quando você lê a palavra de Deus, você vê a vontade de Deus nitidamente para você. Eu estava aqui lendo o princípio da vida de Jonas. Jonas. Você já ouviu falar em Jonas? Pois é, Jonas foi um homem muito interessante. E eu tenho certeza que esta palavra de Jonas, do livro de Jonas, vai despertar a fé de muitas pessoas, muitos Jonas que participam desta live. Jonas foi um homem, diz o texto sagrado, chamado por Deus. Eu acho tão bacana isso. Ele foi chamado por Deus. Você sabe que quando Deus chama uma pessoa, é porque Ele escolheu. Ele é o Senhor. E Ele é quem escolhe os seus servos. E quando Ele escolheu Jonas para ir a Nínive e pregar, falar da palavra dele, o que fez Jonas? Diz aqui o texto sagrado. Eu achei interessante isso. Muito interessante. Porque existem muitos Jonas por esse mundo afora. Pessoas que foram chamadas, escolhidas. Aliás, pessoas que estão sendo chamadas e escolhidas por Deus. E isso é um privilégio de poucos, não é para todas as pessoas. Quando ele chamou Abraão, Abraão imediatamente obedeceu. Então, quando ele chama uma pessoa, porque ele escolheu aquela pessoa. E você, amiga e amigo, de repente é aquela pessoa que Deus tem chamado, mas você tem sido como Jonas. Diz o texto aqui, Jonas, capítulo 1, versículo 3, que, porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Fugir da presença do Senhor. E ele tentou. Ele pegou um navio que ia para Tarsis e fingiu que não ouviu a voz de Deus e ficou lá, escondidinho. Aí vieram os problemas para o navio. O mar ficou revoltoso. E aí descobriram que Jonas era uma pessoa que tinha sido chamada, escolhida por Deus, e ele não quis obedecer. E por isso o mar estava para tragar todos os viajantes daquele navio. Então lançaram Jonas no mar e o mar se acalmou. O texto sagrado é tão bacana, é tão maravilhoso, muito forte. Então, Deus mandou uma baleia tragar Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele grande peixe que a gente acredita que tenha sido uma baleia. O fato é que,
quando a pessoa é chamada por Deus, é isso que eu queria chamar a sua atenção. Quando a pessoa é escolhida por Deus e ela não quer abrir mão da sua vida, ela não quer abrir mão da sua liberdade, da sua vida libertina. Ela não quer. Ela quer viver a vida. Ela quer curtir a vida. Ela quer satisfazer os caprichos do seu coração. Ou seja, ela não quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a vontade dela. Aí vem os problemas. O próprio Deus providenciou os problemas para Jonas. E eu tenho certeza que há pessoas nesse momento que dizem, olha, eu tenho fugido de Deus. Eu tenho fugido de Deus. Porque a minha vida, onde quer que eu vá, não dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Tudo dá para trás. Eu não sei o que acontece comigo. Por que a minha vida está travada? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E por quê? Por quê? Não seria você um Jonas da vida? Não seria você um Jonas que teve o privilégio de ser escolhido pelo Altíssimo? Porque isso aí não é para todos. Não são todos que são chamados, são escolhidos, melhor dizendo. Jesus disse, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas Jonas foi chamado, foi escolhido e fugiu. E fugia. E isso tem acontecido com muitas pessoas que têm fugido, mas por onde quer que essas pessoas vão, tudo dá para trás. Tudo está bloqueado. Os caminhos estão fechados, travados. E essas pessoas chamadas estão sofrendo. E como sofrem? Deve sofrer terrivelmente. Por quê? Porque não querem ouvir ou não querem dar ouvidos à voz de Deus. Você que está nos assistindo agora, nesse momento, pense bem na sua vida. Quantas vezes Deus já falou com você, já chamou você? Você ouviu a voz de Deus? Deus falou com você, Ele escolheu você. Por que Ele escolheu? Não sei, mas Ele achou que você é a pessoa. Mas você fugia e tem fugido da presença dEle. Foi o que aconteceu com Jonas. E isso, amiga e amigo, é a razão do seu sofrimento. Se você é aquela pessoa que foi chamada por Deus, mas tem fugido da presença dEle, então você vai sofrer. Vai sofrer, até o dia em que você se convencer de que você tem sido uma pessoa rebelde. Você não quer simplesmente seguir essa chamada, ouvir essa chamada, obedecer essa chamada. Então, saiba que se você foi chamado, se você foi escolhida e não atendeu o chamado de Deus, você pode ter certeza que qualquer coisa que você fizer na vida vai dar errado. Porque não foi para isso. E não é para isso que você nasceu. Você nasceu para ser escolhida por Deus, escolhido por Deus. E você tem que ouvir a voz dele e atender.
Se você não atender, você vai continuar sofrendo. Então não tem oração, não tem jejum, não tem imposição de mãos, não tem corrente, não tem nada que possa resolver o seu problema, senão obedecer a esse chamado. Mas saiba disso. Se você é essa pessoa, então você é uma privilegiada. Com certeza. Porque muitos gostariam de estar no seu lugar. Muitos gostariam. Mas Deus é quem escolhe os seus servos. Não são os servos que escolhem o seu Senhor. Eles são servos. O servo não tem escolha. O servo só tem direito de obedecer, mais nada. E se não obedece, é rebelde, vai sofrer as consequências. Então, se ele escolheu você, não tem jeito. Seja humilde e aceita o seu chamado e diga como disse Abraão: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, toma a minha vida por completo, faça o que o Senhor quiser, para que o Senhor seja honrado, servido, adorado. Jesus, diz o texto sagrado, que sendo em forma de Deus, abriu mão, deixou a sua divindade para ser como homem e servir a Deus, para ser servo de Deus. Quer dizer, ele foi o primeiro que, sim, que com toda certeza se colocou à disposição do Pai. Por isso, ele agradou o Pai. Por isso, perante o seu nome, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e no inferno, onde quer que ouvir o nome dele, todo joelho se dobrará, porque ele foi fiel, leal até o fim. Mas aqueles que, como Jonas, fogem, vão sofrer, vão gemer, até o dia em que se convencerem que tem que fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Leia aí o livro de Jonas, é um livro fininho da Bíblia. Você lê isso rapidinho. Não leia rápido, mas leia, você vai ver o que acontece quando as pessoas dizem não para Deus. Ele passou momentos difíceis, mas finalmente não teve outra saída. Amanhã estaremos falando mais. Jesus nos chamou você para ser testemunha dele. Isso é uma maravilha. Claro, só quem ouve a voz de Deus, só quem é gerado pelo Espírito Santo, sabe o que significa ser nascido de Deus e testemunha dele. Só pode testemunhar de Jesus aqueles que foram gerados por ele, paridos por ele, pelo Espírito deles, pelo Espírito Santo. E Deus tem chamado, inclusive você, amiga, para isso, para acontecer essa glória. Deus abençoe a todos e até amanhã. Não se esqueça, dia 10 de dezembro, nós iniciamos o jejum de Daniel, viu? 21 dias de jejum de informações, entretenimento, tudo. 21 dias, não é jejum de comida, não.
É jejum de informações, de entretenimentos. Se você quiser participar, 21 dias, a partir do dia 10, para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Até amanhã, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E eu tenho certeza que Ele vai abençoar, está abençoando, já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Ô bispo, como que Ele já nos abençoou? Ele já nos abençoou porque abriu a nossa visão, o nosso entendimento e nos deu esse projeto, essa instrução, essa celebração do 46º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. Deus nos deu essa direção, essa inspiração, esse alerta. Ele fala conosco para que nós possamos falar com aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz dele. Porque o que nós estamos falando é justamente a palavra dele. Nós estamos apenas colocando a nossa voz e repetindo as palavras dele, para que este domingo seja um domingo de celebração monumental, grandiosa, como Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande porque Ele é grande, Ele não faz coisa pequena. Então, você que crê na palavra desse Deus grande, então você tem que ter uma vida de acordo com a grandeza de Deus. Porque Ele é grande, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, mas isso só é possível quando a grandeza dele estiver dentro de você, que é o Espírito Santo. Essa é a proposta que Deus nos tem dado. É isso que Ele tem falado. E no passado Ele falou através dos profetas. Inclusive, falou especialmente com o profeta Joel, com respeito a esses dias que nós estamos vivendo. Eu creio que sejam os últimos tempos, os últimos dias. Então, a gente tem que se preparar. Então, nós estamos convocando todo o povo, toda a igreja, os pastores, obreiros, obreiras, os membros, todas as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, que venham neste domingo e tragam os seus enfermos, os seus doentes, os enfermos da alma, os doentes do corpo, os oprimidos, os aflitos, os possessos, os que têm depressão, insônia, medo, nervosismo, constantes dores de cabeça, as pessoas que querem se matar. Nós vamos reunir todos os que sofrem. Essa é uma chamada divina. Essa é a chamada de Deus, para que todos os que sofrem venham neste domingo, porque neste domingo nós teremos reuniões especiais, inusitadas. Não vai ser como as reuniões que seguem na igreja ou que vêm sendo feitas na reunião, nas igrejas universal. Não, este domingo vai ser diferente. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E o Espírito de Deus, você sabe que o Espírito de Deus é tipificado, é simbolizado pelo vento. E o vento do Espírito Santo vai varrer da vida de todos nós as misérias, as depressões, as falências, as desgraças, as doenças, as enfermidades, as moléstias, todo o mal, como diz a profecia de Joel, numa linguagem
digamos, atualizado, uma linguagem popular, ele diz assim: o Senhor Deus diz, é o Senhor Deus quem diz, mas agora, voltem para mim com todo o coração, quer dizer, com toda a sua alma, jejuando, olha só, não é o que nós estamos fazendo, jejum de Daniel, jejum de informações, nós não estamos nos dedicando, santificando nossa vida, não temos santificado as nossas vidas nesses últimos dias, fazendo esse jejum de informações e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos fazendo. Então, neste domingo, nós estaremos todos em jejum. Todos nós estaremos em jejum. Esse jejum de Daniel que nós estamos fazendo. Então, ele diz assim: voltem todo o povo para mim de todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. É o que acontece. É o que tem acontecido, as pessoas estão chorando, lamentando, reclamando, até desacreditando de Deus. Então traga essas pessoas. Por quê? Porque Deus vai fazer coisas grandiosas, gloriosas neste domingo. Olha só, ele diz assim: jejuando, chorando e se lamentando, em sinal, olha só, em sinal de arrependimento. Em sinal de arrependimento. Quer dizer, o choro, o jejum, né? A humildade, né? Voltando-se para Deus. Aí ele diz assim: não rasguem as vossas roupas, as suas roupas, mas sim o coração. O coração que tem que ser rasgado e tirar todo o lixo que tem lá dentro e se purificar, perdoando as pessoas. Traga o seu perdão para dar para as pessoas, para oferecer a Deus. Ó Deus, eu ofereço o perdão para aquela fulana, para o Beltrano, para o Cicrano. Então, isso vai agradar a Deus. Você vai mostrar para Ele que você está disposto a ser usado pelo seu Santo Espírito e que você está se santificando para que o Espírito Santo venha sobre você. Aí ele diz: voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Muito legal isso, né? Com licença. Deus é assim: bondoso, misericordioso, paciente, muito amoroso, está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a mudar de ideia e mudar a vida das pessoas. Olha só, talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o povo, o seu povo, abençoe o seu povo. Supõe-se que o seu povo, aqui no passado, era rebelde. E o mesmo acontece hoje. Mas Deus vai perdoar e abençoar. Ele diz aqui: talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo. Você se faz parte do povo de Deus e não está sendo abençoado, quem sabe? Neste domingo, nós temos certeza que o Espírito Santo vai descer. Ele vai escolher aqueles que ele sabe que vão estar com um coração sincero diante dele, humilhado diante dele. Talvez o Senhor mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas, quer dizer, abençoando a prosperidade das pessoas, abençoando as mãos das pessoas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho, ofertas dignas de Deus, não é? Não é o resto, não é a sobra, não é qualquer coisa, não. Porque Deus abençoando as suas mãos, você vai ter condições de, então, fazer ofertas dignas da sua santidade, o nosso Senhor.
Toquem as trombetas no Monte Sião. Nós estamos tocando as trombetas. O Monte Sião são as mídias sociais, a rede de televisão, internet, emissoras de rádio, evangelização, são o Monte de Sião. Nós estamos tocando a trombeta. Quem ouvir essa voz da trombeta, ou quem ouvir o som da trombeta e vier, então vai estar disponível para ser escolhido por Deus. Então, toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum. Nós estamos fazendo isso já há quanto tempo, né? Nós começamos no dia 25, nós estamos finalizando a segunda semana do jejum. Anunciem o dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. O templo aqui não é só o templo de Salomão. É claro que onde quer que haja um templo, uma casa de Deus, onde se propõe essa campanha de fé da descida, do derramamento do Espírito Santo, vai ser o templo. Pode ser que o templo não seja tão bonito, tão grande, tão confortável como o templo de Salomão aqui em São Paulo, mas é um templo onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio dela. Então, e foi esse o discurso inicial da Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabia? O nosso discurso, a nossa pregação começava assim: olha, Jesus disse, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio. A igreja começou assim. Você sabe por que eu usava bastante esse versículo, o início? Porque só tinham 2 ou 3 pessoas, pouquinhas pessoas. Hoje, a igreja se multiplicou por todo o mundo, todo o planeta. Essa é a realidade. Por quê? Porque Jesus honrou e honra a palavra dele. Então, nós estamos convocando o povo. Você imagine, se entre 2 ou 3 pessoas Deus fez o que tem feito até aqui, 46 anos de vida da Igreja Universal, imagine hoje, quando nós fizemos a reunião com milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. Imagine o que não vai acontecer antes da volta de Jesus. Haverá uma conversão generalizada. E essa é a fé que santifica o nome do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que pelo Espírito Santo, o vento, o hálito de Deus que vai soprar, vai fazer multiplicar a sua vida, vai fazer multiplicar as bênçãos na sua vida. Se você tem um pouquinho só, ele vai fazer com que você venha fazer uma colheita farta. A partir deste domingo, é o que eu creio, é o que eu estou crendo. Então, eu estou apenas aqui repetindo a profecia. Toquem as trombetas no Monte Sião. Eu estou tocando a trombeta, eu estou falando. E convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Mandem que eles se purifiquem. Quer dizer, o povo venha se purificar, todos os pastores, os evangelistas, os bispos, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, da igreja espiritual, da igreja do Senhor Jesus, deve se purificar. Nós temos feito, de certa forma, essa purificação com esse jejum de Daniel. Mas não é só isso, não. Nós vamos estar reunidos neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo, justamente para isso, para que haja um derramamento sobrenatural. Nós falamos da fé sobrenatural essa semana, e
Tem que haver o sobrenatural na sua vida, minha amiga e meu amigo. Tem que haver um sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. O sobrenatural tem que descer sobre você e coisas sobrenaturais têm que acontecer na sua vida e através da sua vida, na vida das outras pessoas, dos seus entes queridos, dos seus familiares. Tem que acontecer isso, é o que está escrito, é o que está prometido. Jesus prometeu, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, esta água se fará nele uma fonte. Então o Espírito Santo faz essa fonte, quer fazer essa fonte em você que está me assistindo agora. Então, vamos nos reunir neste domingo, traga os doentes, os enfermos, os aflitos, feridos, cansados. Haverá oração. Olha, eu diria que a reunião vai estar, a igreja vai estar no mínimo 80% em oração. Oração, louvor, busca, clamor, 80%. E vamos ter também a Santa Ceia, que vai, obviamente, coroar essa reunião de domingo agora, com todo o povo. Convoquem todo o povo para se reunir no templo. Reúna todo o povo e mande que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, até as criancinhas de peito, ele está chamando aqui, convocando. E os recém-casados saiam de sua casa e venham no templo também. Quer dizer, ele está convocando todos, não está deixando ninguém de fora. Então, só essa convocação já é uma bênção, porque Deus está falando. Deus está falando, nós estamos tocando a trombeta, ecoando a voz dele. Quem tem ouvidos, então, que tem ouvidos abençoados, abertos, atentos, vão vir. Quem não tem ouvidos, ou melhor, quem tem ouvidos, mas não querem ouvir, então vão ficar para trás. Mas quem quiser, isso está sendo oferecido para todos. É a direção do Espírito Santo. Este domingo tem que acontecer uma novidade de vida na sua vida. Por quê, ô bispo? Por que tem que acontecer? Vou explicar. Você crê que Deus é grande? Você crê que Deus é grande? Grande mesmo? Pois é. Deus é grande. Deus é grande, Deus é perfeito e não faz nada imperfeito. Não faz nada pequeno, ele só faz coisa grande. Grande não é no tamanho, não. Grande é na perfeição, na grandeza, na glória de Deus. Deus faz tudo muito grande. Então, qual é o pensamento que eu tenho de Deus? Se ele é grande, ele é o maior, ele é o melhor. Então você tem que ser grande, você tem que ser o maior, você tem que ser o melhor. Ou tem que ter uma vida que, no mínimo, santifique o nome dele. A sua vida tem que santificar o nome dele. Ele quer ser santificado através da sua vida. Você sabia disso? Pois bem, Deus quer fazer em você uma criatura grande. Então, ele não nos chamou para que nós viéssemos ter uma vidinha medíocre, não. É claro que ele vai abençoar primeiro derramando o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível a grandeza de Deus acontecer na sua vida. É impossível. Literalmente, é impossível que você tenha uma vida que venha glorificar a Deus, santificar o seu nome, sem a presença do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo. Inclusive, ele diz aqui, venham todos, e vocês sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Olha só. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós
e venham perguntar: onde está o Deus de vocês? Olha aí, quantas pessoas têm sido envergonhadas ou humilhadas com essa pergunta: onde está o Deus de vocês? Se alguém me perguntar: onde está o seu Deus, Bispo Macedo? Está aqui, está em mim. Olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Você está vendo, meu Deus, o que eu era e o que eu sou. O que ele fez de transformação na minha vida. Então, Deus quer fazer isso com você, amiga. Ele quer que você venha e refletir a imagem dele neste mundo para que ele seja santificado através da sua vida. Esse é o propósito. Então, neste domingo, em todas as reuniões diferentes, reuniões especiais, reuniões que serão gastas 80% em oração e louvor. 80% da reunião vai ser em oração, louvor e busca do Espírito Santo. E nós teremos mais 20% que vai incluir agora a Santa Ceia, etc. Então, amiga e amigo, domingo agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Já falei demais e eu creio que quem teve ouvidos para ouvir, já ouviu, já entendeu, e quem não teve, paciência. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.